essa dança foi noticiada pela primeira vez por Terezinha Mariante e Iná, que fizeram o primeiro contato com os informantes, visando ver e aprender a roseira, né? Isso aconteceu no distrito de Rolante, na época, que hoje já é município. As pessoas que se dirigiram até lá para aprender a roseira foram Ronald Dávila Lessa e João Facundo da Silva Tavares, que mantiveram contato com um grupo de dançadores constituído de pessoas idosas que a eles ensinaram, não só a roseira, como outras danças também, isso tudo no ano de 1956. Então, Ronald Lessa e João Tavares aprenderam as danças e fizeram um registro das mesas para o 35, onde consta a ata afirmando que essas danças estariam registradas no nome do 35 CTG. Em 1980, o IGTF fez a reconstituição da roseira, tendo a coordenação geral da pesquisa o diretor técnico, o Paixão Cortes, e como informante, Antônio Carlos Borges da Fonseca, que em 1956 era o posteiro da invernada do 35 CTG. Participaram dessa pesquisa da reconstituição e reinterpretação da roseira Lília Argentina Braga Marques e Marli Skoll, na parte da transição coreográfica e das entrevistas. Na parte da transcrição musical, Rosemary Reis Garcia. Na parte da demonstração coreográfica, a invernada artística do 35. Tendo em frente também, na parte musical, Renato Borghetti, o grupo de danças Os Tropeiros da Tradição. Como diretor-geral, Moacir dos Santos, e diretor artístico, Terson da Costa Praxedes, na sede do 35, em Porto Alegre. Em entrevista no dia 14 de agosto de 1981, na sede do IGTF, Ronald Lessa e João Tavares, que tinham ido lá, tendo primeiro contato na demonstração da dança, que pesquisaram e recolheram a roseira pela primeira vez, eles contestaram essas informações coletadas pelo IGTF junto ao Antônio da Fonseca, dizendo que talvez fosse uma outra versão da dança. Estiveram presentes, então, todos esses que eu já citei em relação à entrevista, e tudo isso foi documentado numa gravação, na época em fita cassete, e fotos por Elizabeth Seguiari. Em 1993, o IGTF retoma a pesquisa da roseira a partir dessa documentação, tá? Das fotos e da fita cassete. Conforme o relato dos informantes, a roseira se constituía em uma dança de pares independentes, muito simples. Apenas um passeio de pares com um bate-pé do homem no lugar e giro da mulher sobre o próprio braço, sendo que essa coreografia jamais foi dançada pelo 35. Então, para dar maior beleza à dança, foi criada a figura do alceio e optaram, então, por dançar a roseira em roda. Posicionamento esse adotado também pelo IGTF, não sendo permitida a execução da dança por pares soltos, devido à falta de informações detalhadas de como a roseira se desenvolvia. A versão coreográfica da roseira que a gente transcreve até hoje, é aquela apresentada pela primeira vez pelo 35 CTG. Não se constituindo, então, como apareceu na citação da Algide Camargo, não se constituindo em dança folclórica, mas sim montagem coreográfica de cunho artístico. Esse grupo de informantes deixou registrados os 2 versos da roseira, que é aqueles que a gente conhece na música, né? Subi na roseira, trepei pelo galho, caí no teu colo, nunca mais saio, né? E o outro que também vai aparecer depois no vídeo, as letras da música. Com relação às variantes, a roseira, desde a sua primeira apresentação pública, nunca foi apresentada no que se refere à sua coreografia da pesquisa original. Então, ela teve inclusões criadas pelo 35 para dar um brilho à dança. Lá antes, só vou ressaltar isso, a roseira era uma dança de passeio com o bate-pé, tá? Devido a esse fato, o próprio 35 CTG criou uma segunda versão da coreografia da roseira, a qual foi objeto de pesquisa do IGTF junto a Antônio da Fonseca. Em 1980, de onde destacamos as duas que se mantiveram constantes e sem alteração desde que foram montadas. Então,
As variantes da versão coreográfica da roseira é a figura da roseira e a do sapateio, que substituíram então as figuras do valseio e do bate-pé, que também foram acalentadas na dança como um brilho da dança pelo 35. Alan, contigo. Bom, boa noite, moçada. Eu fiquei encarregado com a parte da descrição coreográfica da dança e eu vou fazer a leitura, então, da descrição coreográfica e vou usar para essa leitura o livro Danças Folclóricas e Tradicionais Gaúchas, uma proposta pedagógica do professor Tony Cid Pereira e do professor Jefferson Camilo. Roseira. Características interpretativas. Dança com característica do ciclo do minueto, nos passeios, do ciclo do fandango, nos sapateios e sarandeios, e ainda do ciclo das danças de pares enlaçados no valsado. Segunda figura e roseira na quarta figura. O quadro sinóptico da dança. Formação. Com ou sem música. Posição inicial. 2 círculos, peões de um lado interno, prendas pelo lado externo. Número de figuras, 5 figuras. Passos utilizados. Passos de marcha, passos de polca e passos de shot. Número de repetições da dança. Executa-se a dança no mínimo 2 vezes. Posição inicial. Na melodia introdutória, do segundo tempo do 16º compasso até o primeiro tempo do 24º compasso, os pares, se já não estiverem postados, vão postar-se em círculo. Peões pelo lado interno e prendas pelo lado externo desse círculo. Sendo que, ao convidar a prenda para a dança, o peão deve demonstrar cavalheirismo e gentileza. Esse comportamento manifesta-se também ao conduzi-la ao seu lugar na roda. Primeira figura, figura do passeio. Sob um comando, tem início um passeio cerimonioso, mediante passos de marcha de livre execução, destituído de valor coreográfico, no sentido anti-horário, mantendo a formação, peões pelo lado interno e prendas pelo lado externo do círculo, que deve ser iniciado até o segundo tempo do segundo compasso. A melodia introdutória do 7º compasso ao primeiro tempo do 8º compasso é utilizada para a realização de um giro-saudação, de maneira que os pares postem-se frente a frente, respeitando o raio de ação. Agora, dispostos na linha imaginária de um círculo, peões com o ombro esquerdo voltado para o centro e as prendas com o ombro direito. Na execução desse passeio, o par poderá estar tomado pela mão, por ambas as mãos, inteiramente solto, de braços dados, a bel prazer de cada par. Segunda figura, a figura do valsado. Ouve-se um comando. Os pares tomam-se naturalmente por ambos os braços, à semelhança da chimarrita balão, e realizam 7 passos de polca, mais um passo de juntar complementar, do 9º compasso até o primeiro tempo do 16º compasso, podendo desenlaçar-se e tomarem-se peão e prenda pela mão direita, durante o passo de juntar complementar. O peão conduz a prenda girando livremente e deslocando o círculo no sentido anti-horário, sendo que no final do valsado, os pares devem estar postados frente a frente, mesma posição inicial dessa figura. Peões com o ombro esquerdo voltado para o centro do círculo e as prendas com o direito. Durante o valsado, os pares podem naturalmente trocar o sentido do seu giro, podendo, neste caso, executar um passo de polca em linha reta, diagonal ou lateral,
sempre mantendo o deslocamento do círculo, sentido anti-horário. Terceira figura, a figura do bate-pé. Do 17º compasso até o primeiro tempo do 20º compasso, o par tomando ou tomando-se naturalmente pela mão direita realiza os seguintes movimentos. O peão executa um bate-pé continuado de forma viva e galanteadora, mais ou menos no mesmo lugar, respeitando o raio de ação. Enquanto a prenda realiza de forma graciosa um giro de volta inteira no sentido horário, mediante 3 passos de polca, mais um passo de juntar complementar. Ainda tomados pelas mãos, cumprimentam-se logo após o término desses movimentos. Do 21º compasso até o primeiro tempo do 24º compasso, ainda tomados pela mão direita, o peão realiza novamente um bate-pé continuado de forma viva e galanteadora, mais ou menos no mesmo lugar, respeitando o raio de ação. Enquanto a prenda realiza de forma graciosa um giro de volta inteira, no sentido horário, mediante mais 3 passos de polca e mais um passo de juntar complementar. Cumprimentam-se novamente logo após o término destes movimentos. Os peões poderão usar o segundo tempo do 16º compasso e o segundo tempo do 20º compasso para iniciarem os bate-pés. Executa-se novamente a primeira figura. Nota, podendo iniciar o passeio frente a frente e, então, durante os 2 primeiros passos de marcha, os pares voltarão à formação de rodas concêntricas, peões pelo lado interno do círculo e prendas pelo lado externo. Quarta figura, figura da roseira. Repete-se a melodia correspondente à segunda figura, ouve-se um comando. Peão e prenda tomando-se naturalmente por ambas as mãos, direita do peão, com a esquerda da prenda, direita do peão com a esquerda da prenda e esquerda do peão com a direita da prenda. Executam um balanço de corpo e braços para fora do círculo. Logo após, naturalmente, infletindo mais ou menos um quarto de volta, peões para a esquerda e prendas para a direita, soltando-se das mãos, esquerda do peão e direita da prenda, até a conclusão do primeiro movimento do passo. Executam um passo de shot ou passo de polca, iniciando o peão com o pé esquerdo e a prenda com o pé direito, em direção ao centro da roda, mantendo a disposição do círculo e respeitando o raio de ação. A seguir, os pares realizam mais ou menos meia volta, peão no sentido horário e prenda no sentido anti-horário, e repetem o passo realizado anteriormente. Só que dessa vez em sentido contrário, para retornarem mais ou menos ao lugar inicial. A inflexão de mais ou menos meia volta é realizada trocando de mãos, esquerda do peão, direita da prenda, até a conclusão do segundo movimento do passo de retorno. Em seguida, a prenda com o pé direito inicia um giro no sentido horário, enquanto o peão executa uma marcação de toda a planta, do pé esquerdo. Durante a realização deste giro, a prenda deverá estar com sua mão direita tomada pela mão esquerda do peão. Após essa marcação, o peão entra em giro no sentido horário, após o início do giro da prenda, finalizando-o com 2 batidas de toda a planta dos pés no solo. Repetem-se os movimentos descritos, porém, durante o balanço inicial, os pares devem tomar da mão que está solta, direita do peão e esquerda da prenda, ficando assim tomados por ambas. Quinta figura,
a figura do sapateio. Do 17º compasso até o primeiro tempo do 20º compasso, o peão e prenda inteiramente soltos realizam, respectivamente, um sapateio e um sarandeio continuados, mais ou menos no mesmo lugar, respeitando o raio de ação de cada um. Após estes movimentos, ambos realizam um cumprimento. Do 21º compasso até o primeiro tempo do 24º compasso, peão e prenda inteiramente soltos realizam, respectivamente, um sapateio e um sarandeio continuados, mais ou menos no mesmo lugar, respeitando o raio de ação de cada um. Após estes movimentos, ambos realizam um cumprimento. Os peões nesta figura exploram com habilidade seus movimentos para, de forma cortês, galantearem suas prendas, enquanto as prendas, nesta figura, exploram seus delicados movimentos com graciosidade, naturalidade e sedução, mas sem, com isso, perder o recato da mulher gaúcha. Nota 1. Os peões poderão usar o segundo tempo do 16º compasso e o segundo tempo do 20º compasso para iniciarem os sapateios. Executa-se a dança no mínimo 2 vezes. Ao executar-se mais uma vez a dança, pressupõe um natural crescimento interpretativo com esta que vinha se processando, expressando com mais intensidade as características da dança, uma vez que podemos inferir o maior grau de cumplicidade entre os pares, peão e sua prenda, devido à evolução da dança, característica crescente, mas sem, com isso, esquecer o recato e o respeito da mulher gaúcha. Essa, então, foi a parte da descrição coreográfica. Passo a palavra, eu acho que agora tem um vídeo, né, se não me engano. Aí logo após é a Viviane. Professora Viviane. Então, pessoal, vou colocar o vídeo aqui, tá? Se por acaso não sair o som, vocês já avisam para que eu não fique fazendo vocês perderem tempo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui e avisem se não estiver saindo o som, tá? Vamos descobrir onde está ele. Para aí, tem que estar disponível. Dentro de meia hora a gente consegue. Vídeo 2, Tony 0. Isso vai ser o Grenal Inter 2. Tudo ok aí? Vai começar então.
na roseira, trepei pelo galho, segura morena, senão eu caio. Subi na roseira, trepei na roseira, e na roseira nunca mais saio. Subi na roseira, trepei pelo galho, segura morena, senão eu caio. Subi na roseira, trepei na roseira, e na roseira nunca mais saio. Subi na roseira, trepei pelo galho, segura morena, senão eu caio. Subi na roseira, trepei pelo galho, caí no teu colo, nunca mais saio. Só para deixar a Aline e o Rian com saudade, eu fiz toda a dança, tá? Aí deixa todo mundo com saudade. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Que eu tive que vir pro celular porque o meu note travou. Bom, eu como não sou uma dançarina de roseira, então eu fui estudar ela e aprender sem olhar muito vídeo antes, né? Tentar. Estão me ouvindo? Tá. Sem tentar, assim, ver os vídeos, né? Para ver, assim, fazer um exercício de leitura mesmo dos manuais e da parte coreográfica. Claro, eu conheço a dança, já vi, né? Muitas apresentações, mas para mim, vamos dizer assim, se eu fosse alguém de anos adiante aí, que tivesse só os livros para ler e tentar ver se eu ia conseguir dançar apenas com a leitura dele, né? Então, eu agradeço os colegas que me foram muito gentis, já me mandando um monte de material, né? Porque eu tinha dito que eu não conhecia. Então, assim, todo mundo foi muito querido aí, me mandaram material e áudio e foi muito bom. Então, aprendi essa dança. Quero agradecer muito o Tony, agora que no finalzinho ali mandou aquela explicação que para mim foi a esclarecedora, que no fim, assim, a gente sempre tem aquela dúvida, por que isso, por que aquilo, o que aconteceu com essa dança, né? Então, clareou, assim, muito, a parte histórica para mim é muito importante, e eu acho que para todos que estamos aqui, né, para entender bem o fundamento da coisa. Então, quando eu fui ler ali, eu peguei o manual do MTG, né, e daí eu tinha o manual também, o livro do Camilo e do Tony, né, que o Alan leu a coreografia. E o que eu percebi entre eles, a diferença que me chamou a atenção foi, assim, uma palavra que chamou bastante atenção, que tem no livro do Tony e do Camilo, que é a palavrinha naturalidade. Quanto à descrição coreográfica, elas são muito semelhantes, são iguais. Praticamente é a mesma sequência, né? Exatamente. Agora, tem muitas palavras ali que dão um destaque
para a questão da interpretação, da parte dançada, né? E o que me chama bastante é a questão da naturalidade. E isso que estava ali escrita, para mim também foi bom, porque também me fez perceber que existe sim naturalidade na dança, que a gente teve, né, outras aulas sobre naturalidade e ficou aquela conversa de que... Por que eu digo isso? Porque não existiu em nenhum momento no livro dizendo assim, executar tal movimento, ensaiar de forma que se torne natural. Não, é para dar as mãos de forma com naturalidade. Vou citar um exemplo aqui, ó. Os pares tomam-se naturalmente por ambos os braços. Ou o par toma, ou tomando-se naturalmente pela mão direita. Então, a palavrinha naturalmente, ela está ali, muito presente. Também lendo o livro do Cristiano, que traz bastante parte interpretação, que ele também... essas palavras são quase um apelo, né? Quando a gente vê, assim, a questão de trazer a naturalidade, a expressividade. Então, isso para mim até foi bem esclarecedor também. Principalmente na roseira me chamou a atenção que ela é bem livre, se a gente for analisar aí ao pé da letra do que está escrito nos manuais, ela é livre, ela é praticamente uma dança solta, né? Se a gente for ver. Porque ela diz assim que na primeira figura, o passeio de livre execução, destituído de valor coreográfico, e que o par pode estar tomado por ambas as mãos, ou soltos, ou de braços dados, a bel prazer de cada par. Então, se eu estou em 12 pares no salão, cada par pode estar a seu bel prazer. Ou de braço dado, com 2 mãos, com uma mão, ou solto, né? Então, isso aí me chamou a atenção, né? E também na segunda figura, quando fala que dá liberdade, quando permite aos pares que girem e se movimentem na roda livremente e naturalmente, trocando o sentido do giro conforme vai. Pode, inclusive diz que pode dar passos, né, lateral, ou em recuo, ou em giro. Então, se eu tiver 12 pares, entendo, pelo que está escrito, que cada par pode estar executando, desde que mantenha o deslocamento, né, anti-horário normal. Tá. E aí, então, no restante da dança, que há os giros, os comprimentos, o sarandeio, o sapateio, né, a figura dos shotes, que é a figura característica da roseira, né, aquela que faz o balanço. Isso tudo aí, eu lendo, se eu fosse dançar, eu iria ir atrás de cuidar os movimentos na questão da música, para dar harmonia musical, né? Tem a música, tem que estar harmônica com a música. E existem alguns movimentos que são ditos certo, agora é o giro, né? Nesse momento, nesse passo, tem o giro de saudação, ou, né, esses momentos. E nisso haveria, então, uma harmonização, né? Não que nos outros movimentos não sejam harmônicos, porque eu estou com a mesma música, com o mesmo compasso, com a mesma... Então, isso tudo ainda pode ser harmônico. Ele pode não ficar sincrônico, mas ele vai ser harmônico, né? Uma coisa que, por exemplo, quando nós apresentamos balão caído, essas outras danças que não é usada no Enarte, eu tinha essa curiosidade, por que, né, não foi dançada lá? Talvez, né, o pessoal tenha a curiosidade, já que eu danço há tanto tempo, por que nunca dançou a roseira? Né? Então, por que eu nunca dancei? Porque a gente sempre dançou só as danças, só não, né? Só as que foram publicadas pelo Paixão. Então, a gente tinha essa, né, metodologia. E aí, agora com a explicação da roseira, que veio através do Tony também, que a Aline descreveu muito bem, pude entender por que nós não fizemos a roseira
até hoje. E uma coisa que também agora, né, lembrando todos, que a gente conversou em outros momentos, e que um dia eu perguntei no grupo nosso ali do Telegram, o que é dançar fora da caixa para cada um, né? Eu vou trazer isso porque eu acho que é importante a gente não perder esse toque do motivo, que para mim várias pessoas responderam, e o compilado assim de todos foi o seguinte, que é entender a dança como ela é, saber a sua história e dançar livremente, sem se preocupar com regulamentos ou concursos. Então, seria basicamente isso, né? Que foi o que a maioria respondeu. Quem respondeu foi possível extrair dessa forma. Eu acho que é importante a gente nunca perder essa essência, né, do nosso estudo. Era isso aí. Acabou a apresentação, professores? Não, tem mais uma parte. Ah, tem mais uma parte? Para finalizar. Beleza, ótimo. Boa noite, meus senhores. Venho por meio de poucas palavras, juntamente com meus colegas professores, contar a história de uma roseira. Não bem uma flor, mas tem lá sua beleza. Uma dança bem gaúcha, mas que exige destreza. Uma dança pitoresca, cheia de trejeitos e amores. Alguns amam dançar, outros sentem horrores. Tem presente mais de um 5, que seu paixão nos apresentou. Que em cada parte singularidade, mas não fujam, ainda não assustou. Vou contar em história, porque assim o povo gosta. Não parecemos tão chatos e a dificuldade se torna prosa. E então, era uma vez um casal que estava a se olhar em um fandango. Ele com medo. Ela, acanhada. Troca de olhares e começa a dança. Ele a convida de modo cortês e singelo. Uma dança com ela vai dançar. Se enche de orgulho, estufa o peito e vai devagar a mostrar o caminho num singelo passeio. Ela fica encantada, mas com receio. Será que nesse passeio ela poderá reconhecer o que há de nobre nesse cavalheiro? Ele gentilmente caminha ao lado dela, acompanha a suave música, satisfeito com sua companhia. Ela ergue a saia, não quer pisar no barrado. Caminha suavemente, pois logo vem um bailado. Ele, constrangido, mas querendo impor respeito, convida a sua moça para dar-lhe a mão, não tem outro jeito. Ela aceita delicadamente. Por hora andam de mãos dadas e, com o passar do caminhar, encontram-se enlaçados de braços dados. Ele, após esse enlace, fica todo confiante. Então dá logo um giro e saúda com respeito a nobre dama com finesse e cumprimento. Ela, após o giro, fica encantada com a postura do seu par. Fica deslumbrada, mas ainda não sabe o que esperar. Ele a enlaça nos braços e, de braços tomados, eles começam a dançar. Ela, toda jeitosa, acompanha a condução do seu par. Dançando enlaçados, flutuam pelo salão. Ele então acompanha a música e resolve apresentar um bate-pé bem jeitoso para poder galantear. Ela observa e então se põe a girar. Um giro simples no 2 e 2, um comprimento para descansar. Ela demonstra seu jeitinho com sua saia balançar. Olha com atenção o bate-pé do seu par. Ele, para não perder o jeito, volta a passear. Engrandeceu-se satisfeito, pois ela aceitou. E nesse passeio, logo cedo, ora soltos, ora de mãos dadas, ora enlaçados, Em sua prenda resolve dar.
Tão singelo, tão cortês, um cumprimento final. Antes de iniciar o próximo passo da dança, só aguardando o mestre Sala comandar. Ela põe-se em giro e em seu leve cumprimentar, sabe que um novo passo terá que executar. Ele então a convida. Que tal um shot, prendinha? Entram na roda, voltam para o lugar. E para animar ainda mais a dança, os dois vão girar. Nesse shot animado, no entra e sai de roda, os dois giram preparados para um novo passo, em sua conquista, em suas conversas, em suas trocas de olhares. Ele começa a pensar que o medo precisa deixar de canto. Então agora é hora da destreza. Mostrar o sapateio especialmente para ela, para que ela transborde de encanto. Ela fica encantada, se sente imensamente importante. Aquele nobre peão está ainda mais elegante. Ele se mostra firme em cada batida de pé, muitos floreios e trejeitos mostrando para ela o quão bom ele é. Não é falta de humildade, mas cá estamos nós. Ele é um grande sapateador. Ela, agraciada por tanta agilidade e destreza, mostra também seu potencial, mas sempre com muita leveza. Percebe que todo aquele galanteio feito só para ela naquele momento merece ser recompensado com um lindo sarandeio. Ele termina a dança, agraciado com sua prenda. Devagar foi conquistando sua confiança em lentos passeios. Cheio de respeito, aos poucos se aproximou. Enlaçou e também fez um shot animado, mas foi por seu lindo sapateado que ela se apaixonou. Depois disso, novos passeios, dançam mais um pouco enlaçados, dançam shot e giram animados. A dança se repete. E mais uma vez, sapateios e sarandeios mostram a destreza dos peões e as prendas, graciosidade nos meneios. Pensa na cumplicidade que essa dança ofereceu. Foi tão cortês o peão que até um namoro rendeu. Pode ser que não goste da história por parecer de amor, mas com seus passeios envolventes foi o que me restou. Minueto, enlaçados, um shotezito e sarandeio, e sapateio. Ele cheio de destreza, ela cheia de meneios. Como não gostar da roseira, uma dança com tanta geração? Por mais que nos deixe inquietos, é um turbilhão de emoção. Quando entramos nas caixas, aparecem muitas dúvidas. Espero que possamos ajudar, mas admito, preciso confessar. Embora eu ame a roseira, ainda há muito que duvidar sobre a interpretação da dança e o meu jeito com o par. Agora, eu espero vocês. O que vão nos questionar?